Você já sentiu que o seu sonho estava prestes a morrer? Que tudo estava contra você e que talvez fosse melhor desistir? Talvez você esteja enfrentando desafios, portas fechadas e até pessoas dizendo que não vai dar certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não vai deixar seu sonho morrer. Neste vídeo, você vai entender por que as promessas de Deus são maiores do que qualquer obstáculo e como Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo quando parece que nada está acontecendo. O que Deus te prometeu vai se cumprir e nada pode impedir isso. Então, fica comigo até o final, porque essa palavra pode ser a resposta que você estava esperando. E já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Com alguém que precisa ouvir isso hoje. Vamos juntos, porque Deus tem algo poderoso para você. Sabe aquele sonho que Deus colocou no seu coração? Aquela promessa que parece impossível? Talvez você tenha começado cheio de fé, acreditando que tudo daria certo. Mas, com o tempo, as dificuldades apareceram, as portas se fecharam e agora você sente que está prestes a desistir. Mas eu tenho uma palavra para você. Deus não vai deixar seu sonho morrer. Pode parecer que nada está acontecendo, que as promessas estão distantes, mas Deus continua trabalhando. Ele não se esqueceu do que falou com você. A Bíblia diz em Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Só que entre a promessa e o cumprimento existe um processo. E é aí que muita gente desiste. Porque o processo testa nossa fé, nos ensina a confiar e nos prepara para aquilo que Deus quer nos dar. Às vezes, a demora não significa que Deus esqueceu, mas sim que Ele está nos moldando para que possamos viver plenamente aquilo que Ele prometeu. Talvez você esteja se perguntando, mas por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? A resposta está na palavra. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3 dizem, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Deus usa os desafios para fortalecer você. O que parece atraso é, na verdade, preparação. Você já viu uma árvore frutífera? Antes de dar frutos, ela passa por um processo. Primeiro, a semente precisa ser plantada. Depois, vem o tempo do crescimento, das raízes se aprofundando, dos galhos se fortalecendo e, por fim, os frutos aparecem. Agora, imagine se essa árvore desistisse no meio do caminho. Se suas raízes parassem de crescer, ela nunca alcançaria seu propósito. O mesmo acontece com você. Deus está fortalecendo suas raízes. Ele está te ensinando a confiar, a depender, a crescer espiritualmente. E tudo isso faz parte do plano dele. Filipenses, capítulo 1, versículo 6 diz, Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Se Deus começou, Ele vai terminar. Então não se desespere se as coisas não estão saindo como você imaginou. Não pense que os seus sonhos morreram porque algo não deu certo. O que parece um fim pode ser só um novo começo. Deus está no controle e Ele nunca chega atrasado. Mesmo quando tudo parece parado, Ele está agindo. E sabe o que mais? O inimigo quer que você desista. Ele quer que você acredite que Deus te abandonou, que nada vai acontecer, que é melhor parar de lutar. Mas isso é mentira. João capítulo 10, versículo 10 nos lembra, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo quer roubar sua esperança, mas Deus quer te dar vida e vida em abundância. Então, escolha acreditar, escolha continuar, escolha confiar.
Você pode até não ver agora, mas Deus já está preparando tudo. Ele está abrindo os caminhos, alinhando as pessoas certas, movendo as peças no tempo dele. Agora pense um pouco. Quantas vezes você já olhou ao redor e teve a sensação de que nada está mudando? Você ora, busca, faz o seu melhor, mas parece que as coisas continuam travadas. O tempo passa e a pergunta vem: será que Deus realmente vai cumprir? Se esse pensamento já passou pela sua cabeça, você não está sozinho. Muitas pessoas enfrentam essa mesma luta. Mas a verdade é que Deus não trabalha no nosso tempo, Ele trabalha no tempo dele. O que parece atraso para você, na realidade, é Deus organizando tudo para que no momento certo a promessa se cumpra da melhor forma possível. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se há um tempo certo para tudo, então significa que Deus não está demorando, Ele está preparando. Agora, sabe qual é um dos maiores desafios enquanto esperamos? A nossa mente. O inimigo sabe que, se conseguir plantar dúvida no seu coração, ele pode te fazer desistir antes de ver a promessa se cumprir. É por isso que ele sussurra mentiras, dizendo que Deus te esqueceu, que nunca vai acontecer, que é melhor desistir. Mas você não pode aceitar essas mentiras. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Ou seja, Deus está com você o tempo todo. Ele não te abandonou, Ele não te deixou de lado. Ele está te sustentando. Mesmo quando você não percebe. Sabe quando uma mãe segura a mão do filho para atravessar a rua? O filho pode até não entender o perigo, pode até achar que consegue sozinho, mas a mãe sabe o momento certo de soltar a mão dele. Deus faz a mesma coisa com você. Ele segura sua mão, guia seus passos e só te solta quando você estiver pronto para caminhar na promessa. Mas aqui está algo muito importante. Você não pode perder o foco. O maior erro que muitas pessoas cometem é parar de sonhar, porque as circunstâncias não estão favoráveis. Elas olham para os problemas e esquecem do que Deus prometeu. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se Deus é fiel, então a sua parte é continuar crendo, mesmo quando tudo parece contrário. Você já percebeu como um agricultor trabalha? Ele planta a semente e, mesmo sem ver nada nos primeiros dias, ele continua regando, acreditando que a colheita virá. Ele não desiste porque sabe que o processo leva tempo. Com você é a mesma coisa. Se Deus plantou um sonho no seu coração, continue regando com fé, com oração, com perseverança, porque a colheita vai chegar e se a sua fé estiver fraca, se a sua esperança estiver pequena, então alimente sua fé com a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, quanto mais você se enche da palavra, mais forte sua fé fica. Mas se você se enche de dúvidas, de pensamentos negativos, de conversas que só te fazem desanimar, então sua fé vai enfraquecendo. Por isso, mude o que você está ouvindo. Se afaste daquilo que enfraquece sua fé e se aproxime daquilo que te fortalece. Leia a palavra, escute louvores, declare as promessas de Deus sobre sua vida e, acima de tudo, não pare de acreditar. Deus não colocou esse sonho em você à toa. Ele tem um propósito, ele tem um plano, e no tempo certo você vai ver tudo acontecer. Sabe quando você sente que já fez de tudo e, mesmo assim, nada acontece? Parece que você está orando, crendo, esperando, mas as coisas continuam paradas. Nessa hora, bate um desânimo e a vontade de desistir começa a crescer. Mas eu quero
Te lembrar de uma coisa poderosa: Deus não faz nada pela metade. Se Ele começou algo na sua vida, Ele vai completar. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que Deus não esquece promessas. Ele não abandona planos. Ele não inicia algo sem terminar. Mas, enquanto o cumprimento do seu sonho não chega, o que você faz? Porque esperar não é só ficar parado, de braços cruzados. Esperar em Deus significa continuar se preparando, continuar crescendo, continuar confiando. Já percebeu que antes de uma grande conquista sempre há um período de preparação? Um atleta treina muito antes da competição. Um estudante passa anos estudando antes da formatura. Um músico ensaia por horas antes de uma grande apresentação. Agora, me diz, se essas pessoas desistissem no meio do caminho, será que chegariam ao objetivo? Claro que não. Elas entenderam que o processo faz parte do propósito e com você não é diferente. Deus está te preparando para o que Ele prometeu. Ele está moldando o seu coração, fortalecendo a sua fé, te ensinando coisas que você precisa aprender antes de viver o sonho. A Bíblia diz em Salmos capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso significa que a sua parte é confiar e continuar caminhando. Não pare, não desista, não interrompa o processo. E tem mais. Muitas vezes, Deus permite que algumas portas se fechem, porque Ele tem uma porta melhor para abrir. Mas sabe o que acontece com muita gente? Elas ficam tão focadas na porta fechada que não percebem a nova oportunidade que Deus está trazendo. Talvez você tenha passado por uma perda, uma frustração, uma decepção e esteja se perguntando, por quê? Deus permitiu isso? Mas já parou para pensar que Ele pode estar te livrando de algo que não era para você? Ou que Ele está te preparando para algo ainda maior? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se todas as coisas cooperam, isso significa que até aquilo que parece ruim está trabalhando a seu favor. Então, ao invés de ficar lamentando pelo que não deu, certo? Comece a agradecer a Deus pelo que Ele ainda vai fazer. Ao invés de duvidar, comece a declarar que a promessa já é sua, porque quando você muda a sua postura, quando você decide confiar de verdade, você libera espaço para Deus agir. E tem mais um detalhe, cuidado com as palavras que você está falando. Muitas vezes, as pessoas enterram os próprios sonhos porque vivem dizendo coisas negativas. Elas dizem, isso nunca vai acontecer, eu não sou capaz, já esperei demais. Mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Ou seja, suas palavras têm poder. Se você só fala derrota, só pensa em fracasso, só foca nos problemas, como você espera viver a vitória? Então, a partir de hoje, comece a declarar vida sobre os seus sonhos. Diga, Deus é fiel e vai cumprir. Diga, o tempo dele é perfeito. Diga, eu não vou desistir porque minha promessa já está a caminho. A fé não é sobre ver, é sobre crer antes mesmo de enxergar. E quando você se posiciona com fé, Deus honra a sua confiança. Ele move o impossível. Ele abre caminhos. Ele faz acontecer. Se Deus te deu um sonho, então continue crendo, porque Ele não vai deixar esse sonho morrer. Por fim, quero que você entenda uma coisa muito importante. O tempo de Deus nunca falha. Às vezes, a espera parece longa, o silêncio de Deus parece pesado, e a gente começa a se perguntar, será que Ele ainda lembra da promessa? Será que Ele ainda se importa? Mas deixa eu te lembrar de algo poderoso. Deus nunca se atrasa, nunca erra e nunca esquece aquilo que prometeu.
A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que há um tempo certo para tudo. O que Deus preparou para você não vai acontecer nem antes nem depois, mas exatamente no momento perfeito. Mas sabe qual é o problema? A nossa ansiedade. A gente quer tudo para ontem, queremos ver as coisas acontecendo rápido e quando demora, achamos que nada vai se cumprir. Mas Deus não trabalha no nosso tempo, Ele trabalha no tempo dele, e esse tempo sempre é o melhor. Pensa comigo, um bolo só fica bom depois do tempo certo no forno. Se tirar antes, fica cru. Se deixar demais, queima. Com o seu sonho, é a mesma coisa. Se Deus te der algo antes da hora, você pode não estar preparado para sustentar. E se demorar além do necessário, você pode acabar desanimando. Por isso, aprenda a confiar no processo. Deus não está te negando nada, Ele está te preparando. Ele não está demorando, Ele está caprichando. Enquanto você espera, Deus está trabalhando nos bastidores, alinhando tudo, organizando os detalhes. A Bíblia diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Se Deus falou, então fique firme, a promessa não vai falhar. E sabe o que mais? Deus sempre cumpre os sonhos de quem permanece fiel. Tem gente que desiste no meio do caminho e nunca vê a realização. Mas aqueles que continuam confiando, mesmo sem entender, esses veem a glória de Deus se manifestando. Você precisa se manter firme. Não importa o tempo que passe, não importa o quanto pareça impossível, não importa o que os outros falem. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A sua parte é continuar crendo, continuar orando, continuar declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você não está esperando em qualquer um, você está esperando no Deus que tem todo o poder. Então, ao invés de se cansar, use esse tempo para crescer. Fortaleça sua fé, se aproxime mais de Deus. Aprenda o que precisa aprender, porque quando a promessa chegar, você precisa estar pronto para vivê-la. E eu quero terminar te dizendo algo muito forte. O seu sonho não está morto. Pode até parecer que nada está acontecendo, pode até parecer que tudo está parado, mas Deus está agindo, Ele está trabalhando e no tempo certo Ele vai te surpreender. Acredite, se prepare, continue firme, porque Deus não vai deixar seu sonho morrer. Lembre-se, Deus não vai deixar seu sonho morrer. Mesmo que o caminho pareça difícil, as dificuldades não são o fim da sua história, mas o começo de uma grande vitória. Confie nas promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Não importa quanto tempo leve ou o que você enfrente, os seus sonhos estão nas mãos daquele que é capaz de realizar o impossível. Continue firme, não desista. Deus está trabalhando por você e vai te levar onde Ele prometeu. O melhor ainda está por vir. Se essa mensagem falou ao seu coração, não saia sem deixar seu like. Isso ajuda muito para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais das promessas de Deus. Agora, me conta aqui nos comentários qual sonho Deus colocou no seu coração. Eu quero orar por você e declarar que nada e ninguém vai impedir o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.